Olá, paz do Senhor Jesus. Pastora Carla Menezes neste domingo, primeiro dia da semana. Que Deus seja glorificado, seja exaltado, seja semana de paz, uma semana de harmonia, de alegria, de boas respostas. O Senhor me deu uma palavra aqui, Ezequiel 8, a partir do 12, gente. Olha que forte, que diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, e que está a banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, outro Deus. Está repreendido. E depois disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta, mais coisa ainda, adoradores do sol, ó. E levou-me para um átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, quer dizer, de costas para Deus, olha isso, do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Quantas pessoas são adoradores do sol? De árvores, de natureza, de gnomo, de doente, não é? O maior de todos os pecados, o ramo de Asherah, ídolo diante do qual orgias sexuais eram realizadas. Ainda tem esse outro Deus. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Quer dizer, vai chegar a eles o pecado, a consequência do pecado deles vai chegar. E diz ainda: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei, porque o Senhor vai entrar com juízo. Martinha, Deus abençoe. Deus vai entrar com juízo. Então, amados, o que a gente tem que fazer? Não faça abominações, se ligue com o Senhor, não adore outros deuses. Quantas vezes a gente adora outros deuses? Quantas vezes a gente adora? A gente adora dinheiro, a gente às vezes adora poder, às vezes você coloca um filho na frente de Deus, um cônjuge, tanta coisa que às vezes a gente faz. Quantas vezes a gente faz isso? A gente coloca outras coisas na frente de Deus, quer dizer, a gente adora, né? Às vezes até um artista, tem gente que adora artista, tem gente que ama artista, tá? Tem gente que ama time, não lembra de Deus, mas fica chorando lá no jogo, fica gritando, fica lá se desesperando. Não é verdade? Não é que a pessoa não tenha que ter um time, não tenha que ter certas coisas, não tenha que gostar, não é isso. Mas a gente não pode adorar de forma que isso seja maior do que o nosso amor e a nossa adoração a Deus. Essa é a diferença, né? Ter dinheiro é pecado? Não, é bênção, mas depende do que você vai fazer com o dinheiro, né? Vê esse caso agora que está aí, desse problema, desses homens super poderosos, né, que comia crianças, tem vídeo de meninas, de crianças, gente. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Isso é um demônio, né? Moloque sacrificava crianças, comia crianças, as pessoas ofereciam seus próprios filhos. E o Senhor está nos dizendo o quê? Que as abominações que são cometidas, as adorações que são cometidas a outros deuses, o Senhor vai chegar com a mão dele. E a pessoa vai pagar o preço da sua abominação. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos ter que responder. Não tem como. A gente pode pedir perdão, a gente pode pedir perdão ao Senhor e o Senhor pode nos perdoar. Mas as consequências dos nossos pecados, essas vão permanecer por um caso do quê? Que Deus é justiça. Deus é amor e é fogo consumidor. E aqui no caso de Ezequiel, está falando que o povo de Judá, a casa de Judá, estava se corrompendo sobremaneira com a adoração a outros deuses, a ídolos, as mulheres chorando por outros deuses,
Os sacerdotes com câmaras pintadas, achando que Deus os abandonou, Deus não está ali. Gente, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona, Deus nunca vai deixar de olhar, Deus nunca vai deixar de te enxergar, ainda que você esteja no mais profundo abismo, ali o Senhor está, ainda que você esteja no mais altos céus, ali o Senhor está também, aleluia. E aí muitas vezes por causa de circunstâncias da nossa vida, porque a gente sabe que tem circunstâncias que são difíceis, não vou minorar situações difíceis, pessoas que já passaram por várias situações nessa vida. Eu também já passei pelos meus pedaços, às vezes passo, né? Todos nós passamos pelos nossos pedaços da vida, uns mais pesados, outros um pouco menos pesados, mas são circunstâncias que nós vamos vivendo na nossa vida. Quantas vezes por causa dessas circunstâncias as pessoas se desesperam e não esperam pelo Senhor, não esperam pela voz de Deus, não esperam pela direção de Deus na sua vida. Não é assim, gente? É assim que acontece, é verdade, é assim mesmo. Então às vezes a gente olha a pessoa não esperar uma ordem de Deus. Na ordem de Deus, Deus falou, fica aqui, assim como foi, eu sempre lembro de Saul com Samuel. Os filisteus estavam cercando Israel, estavam cercando o povo. E Saul, vendo que estava cercado há dias e que Samuel não chegava. Olha aí, é forte, né, gente? Mas é verdade. Samuel não chegava para sacrificar, para depois poder ir à guerra. Primeiro tinha que sacrificar, adorar o Senhor, pedir proteção ao Senhor, esperar a resposta do Senhor, para que eles pudessem sair à guerra, pudessem ir confrontar o inimigo. Ei, papai, assim é na nossa vida, é a mesma coisa. PPP, como que tu quer ir à guerra? Como que você quer sair para confrontar o inimigo sem uma ordem do Senhor, sem se preparar, sem se consagrar? Então o Senhor nos fala, olha, se consagre, se prepare. Espere a minha ordem, o meu comando. Não é assim. Porque até o Senhor, aleluia, Ele vai pelejar por você, porque é assim que Ele faz. Nessa peleja não tereis que pelejar, Ezequias. Coisa mais linda. Ezequias chorou diante do Senhor. Mandou chamar Isaías, contemporâneo do profeta Isaías. Mandou, avisa Isaías, Isaías afronta. Olha aí o que estão falando, olha aí. Ei, papai, é assim. Falou com o profeta, manda avisar o profeta, olha aí as afrontas. Está falando que não adianta a gente querer se defender, que a gente não tem um Deus todo-poderoso. Olha aí. Porque aqui, Ezequiel 12, o que diz aqui? Diz que os anciãos da casa do Senhor, meu Deus, o que eles faziam? Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mimim, meu amor, Deus abençoe, minha filha. Papai, é forte, não é forte, é forte. Quantas vezes a gente pensa assim, o Senhor abandonou, o Senhor não está vendo. Só que ele mandou uma ordem, falou, vai lá. Ezequias falou, vai lá, Isaías, fala com ele o que está acontecendo. E Deus deu a resposta. Manda dizer para ele que eles não vão entrar em Jerusalém, que eles não vão entrar pelas portas de Jerusalém. Que nessa peleja, você não terá que pelejar. Eu pelejarei por vós, colocarei um anzol. Olha que coisa linda, forte. Você já imaginou o que é colocar um anzol no nariz, fazer assim? Tem como escapar? Vai para onde Deus colocar. Para onde Deus puxar, vai ter que ir. Papai, é santo, senão vai arrancar a cara toda. Meu Deus, como é forte. O querer de Deus, amado, o Senhor vai fazer o querer dele. Mas para isso a gente tem que amar. Tá ali. Não vai fazer sacrificar. Não adianta você fazer o que você quer sem estar debaixo da direção de Deus. Porque aí, quando Saul, voltando lá em Saul e Samuel, Saul viu que Samuel não chegava, o que Saul fez, gente?
Foi e sacrificou. Samuel não chega, o povo está aí esperando. Vão achar que Deus não está comigo. Vão achar que Deus não me abandonou e eu não posso demonstrar fraqueza diante de ninguém. Não é assim? Quantas vezes a gente olha as circunstâncias e a gente fica assim, vão achar que eu não posso, vão achar que eu não consigo. E isso e aquilo, Deus me abandonou, Deus não vai responder, então vou dar meu jeito. E aí o que ele fez, Saul fez? Foi e sacrificou, sozinho, sem Samuel. Achando que Deus está se agradando disso. Aí Samuel chegou, ele acabou de sacrificar, gente. Samuel, quem que chega? Samuel. Deus não faz isso, ele faz, gente. Deus, ele pega, ele vê, vamos ver a tua obediência aí, bonitinho, né? Segura aí, hein? Segura a tua carne. Ué? Domínio próprio, hein? Segura aí. Aí ele vai, Samuel chega, quebrou tudo. Aí, sacrifiquei porque o senhor não chegava, meu pai, o senhor não chegava. A gente quer dar desculpa. Aí na mesma hora Samuel falou, melhor obedecer que sacrificar, por causa disso você perdeu. Perdeu o trono, perdeu tudo. Meu Deus. Então não vamos perder, meus amados, vamos ganhar. Tá demorando a resposta. Persevera, continua que Deus vai responder. Mas estão me afrontando. Deus vai pelejar por você, saiba disso. Quem peleja por nós é o Senhor. Meu Deus, olha aí, a obediência é o nosso segredo com Deus. A nossa obediência com Deus é o nosso segredo. Né, Martim? É verdade. A nossa obediência é o segredo. Meu Deus. Mas não sei o que. Mas não sei o que. Ei, papai. Espera nele que tu vai ver o que Deus... Ei, santo, aqui Deus tá... Ei, papai, eu tô aqui toda arrepiada, gente. Deus é lindo, Deus tá aqui com a gente. Deus fala, irmãos. Deus fala com a gente. Deus vai dar o comando. Deus vai pelejar por você. Mas aguarde quem? No Senhor, porque Ele está aqui. Ele está ouvindo, Ele está vendo, está observando qual é a minha e a sua conduta nessa situação. Fica tu na dispensação do Senhor. Fica você na dispensação do Senhor. Porque se Saul tivesse esperado Samuel chegar para sacrificar, ele venceria a batalha e não teria perdido o trono. Viu como é que são os negócios? Mas não é? É assim, gente. Em nome de Jesus, vamos nos ligar. Não vamos ficar achando que Deus não está vendo, que Deus vê tudo. Então, vê uma música aqui, sei lá o que é isso. Acho que é uma abelha. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Deus está no comando de tudo, Deus está no controle de tudo. Quem sou eu e você para achar que Deus, aleluia. Quem sou eu e você para achar que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo, irmãos. Tem uma abelha aqui. Deus é santo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças e louvores rendemos a Ti. Hoje é o primeiro dia da semana, Paizinho. É o primeiro dia da semana. Glorificado, exaltado seja. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Colocamos diante de Ti essa semana, entregamos em Tuas mãos. Entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Tudo que leva o nosso nome, nosso sobrenome, nosso sangue. Entregamos em Tuas mãos. Todas as coisas que fazemos, tudo aquilo que a gente quer realizar. Colocamos agora em Tuas mãos, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, que é soberana, que é poderosa, o Senhor aquele que tudo pode, o Senhor aquele que tudo vê, o Senhor aquele que tudo sabe, o Senhor aquele que faz, Senhor, aleluia, tu abre portas, tu traz resposta, Senhor, tu desamarra, Senhor, tu liberta, o Senhor cura, Senhor, tô vendo assim, Senhor, sabe, liberando, desamarrando, o Senhor aquele que tira grilhões, o Senhor aquele que nos tira de cadeias espirituais, Senhor, em nome de Jesus, nos tira das cadeias que nós temos nos colocado, o que o inimigo tem nos colocado, Senhor, cadeias de medo, de dor, de rancor, de mágoa, de tristeza, de depressão, de ansiedade, onde nós estivermos presos, Senhor, pelo inimigo de nossas almas, de Rassatã, nos liberta de Shedim, em nome de Jesus, nos liberta, Pai, não permita que nós estejamos, Pai amado, em poderio do inimigo, desses deuses do inferno, meu Deus, de Jezabel, de Mamon, meu Deus, desses Baal-Peor, aí Barabacé, Biná, Serebiná, sai de Tamuz, Senhor, desses deuses do inferno, de Aserá, Senhor, em nome de Jesus, nos liberta, nos livra, nos salva, a nós e os nossos.
Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Nos salva, liberta e cura. Temos uma vida plena com o Senhor, comunhão com o Senhor, porque a verdadeira prosperidade é não sentir falta de nada, é ter a sua presença na nossa vida. Então preenche o nosso coração, preenche a nossa alma, onde reside as nossas emoções, preenche a nossa alma com a tua presença, em nome de Jesus, amém. Nos preenche, Senhor, com a tua presença, nos preenche com a tua santa e maravilhosa presença. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos sentir falta de nada. Ser cheia do Espírito. Não sentiremos falta de nada em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo deixem sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia, resplandeça a sua santa face sobre cada um de nós e toda a igreja que aguarda a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, de boas respostas. Todos aqueles que vão ouvir ainda essa live, que eu vou deixar gravada. Abençoe e prospera. Todos que ouviram, Deus abençoe e prospere abundantemente. Trata, Senhor, traz alegria no coração. Paz, a paz que o mundo não conhece. Em nome de Jesus, amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe.